essa expedição fluvial Langsdorff, 1824 até 1829, começando ali no Rio, São Paulo, depois entrou por São Paulo, foi para Mato Grosso, depois subiu para a Amazônia, ela mostra uma época em que, com exceção do início da expedição do estado de São Paulo, que ali os portugueses, os que vieram da Europa, já tinham destruído a Mata Atlântica, mas o resto da visita, o Cerrado, quando eles chegaram em Mato Grosso, depois, quando eles foram até o Pantanal, depois eles subiram para a Amazônia, foram até Santarém, depois Belém, ali, Cerrado, Pantanal, Amazônia, o desmatamento, a degradação era praticamente zero naquela época. Então, o que nós temos que ver? Que, infelizmente, os europeus, portugueses, espanhóis que chegaram aqui na América do Sul, eles ignoraram o conhecimento dos povos indígenas. Eles trouxeram os produtos da agricultura, da pecuária europeia, realmente também preocupados em exportar, e eles foram desmatando inicialmente a Mata Atlântica, chegaram a desmatar mais de 80% da Mata Atlântica do Rio Grande do Norte até o Rio Grande do Sul, e, infelizmente, a partir dos anos 70, 80, aceleraram demais o desmatamento da Amazônia, do Cerrado e do Pantanal. Para quê? Para sempre produzir produtos agrícolas de origem europeia. Pecuária, carne bovina, soja, arroz, milho. Então, eles nunca valorizaram que o Brasil tem a maior biodiversidade do mundo, 18% a 20% de toda a biodiversidade. Nunca valorizaram, ainda que eles levaram indígenas nessa expedição, mas eles nunca valorizaram que todos os indígenas que chegaram na América do Sul 13, 14 mil anos atrás, chegaram na Mata Atlântica 10,5 mil anos atrás, eles desenvolveram a ciência indígena. A ciência indígena, eles utilizaram mais de 4 mil produtos da biodiversidade dos ecossistemas, consumiam mais de 400 frutas, mais de 2.000 plantas medicinais. Isso é ciência indígena. Eles domesticaram centenas de produtos e sempre mantiveram todos os biomas. Desenvolveram o sistema agroflorestal. Então, é uma lástima que os europeus chegaram em todas as Américas e só pensavam em exportar de volta para a Europa os produtos que os europeus consumiam. Acabaram com a maioria dos biomas de toda a América do Norte, Central e do Sul, inclusive os biomas brasileiros. Essencial, nós agora, com as mudanças climáticas devido ao aquecimento global, os gases de efeito estufa e os desmatamentos, são interações sinérgicas entre o aquecimento global e o desmatamento. Nós estamos com a Amazônia na beira do ponto de não retorno, nós estamos com o Cerrado também próximo do ponto de não retorno. A Caatinga já se expandiu 230 mil quilômetros quadrados para o Cerrado, ali oeste da Bahia do Piauí. O Pantanal já diminuiu. A área permanente alagada do Pantanal eram 20 mil quilômetros quadrados, hoje já está a 5, 6 mil quilômetros quadrados. E a Caatinga também, devido ao desmatamento e à mudança climática, o norte da Bahia, a Caatinga já está ficando semideserta. Então, esses 4 biomas, todos estão na beira dos pontos de não retorno. Se nós temos que zerar completamente os desmatamentos e, muito rapidamente, grande escala de restauração de todos os nossos biomas. Floresta amazônica, savana tropical cerrado, Pantanal,
a caatinga e da grande escala. E qual é o grande desafio? Nós temos que gerar no Brasil o que nós chamamos sociobioeconomia baseado na biodiversidade. Sociobioeconomia de floresta em pé e saudável e rios fluindo. É isso que nós temos que começar a dar uma grande escala em todos esses países, mas especialmente o Brasil, que tem a maior biodiversidade do planeta. O que tem ocorrido no Pantanal, como eu mencionei, já diminuiu muito a área total alagada. Isso afetou demais a biodiversidade, a fauna e a flora. E isso tem a ver com os seguintes fatores. Muito de expansão é para pastagem e agricultura, culturas agrícolas como soja. E aí, essas formas sempre usaram e usam fogo para regenerar a pastagem, regenerar a cultura agrícola. Só que eles usam o fogo normalmente no meio da estação seca. Aí o fogo espalha, porque ali, na estação seca, no inverno, ali as matérias, as plantas, as árvores, são muito secas, muito inflamáveis, e eles botam fogo, o fogo espalha e vai destruindo. O que eles sempre foram ignorantes é que o Cerrado e o Pantanal é a região do mundo com o maior número de descargas elétricas que geram fogo. Só que, historicamente, por milhões e milhões de anos, a descarga elétrica é quando tem a nuvem da chuva. Tem a descarga elétrica, começa a colocar fogo, mas a chuva vem e apaga o fogo. E também todas as árvores do Cerrado, do Pantanal, elas desenvolveram e se adaptaram ao fogo. As árvores não morrem, uma adaptação ecológica de milhões de anos. E isso é uma evolução natural do Cerrado e também do Pantanal. Como eu falei, infelizmente, a agricultura e a pecuária estão destruindo com o Cerrado, já tem 52% do Cerrado desmatado e também o que está acontecendo com a Amazônia já diminuiu até a vazão dos rios que chegam no Pantanal, Alto Paraguai. Então, nós temos um enorme risco em todos esses biomas, também no Pantanal. O estudo que nós realizamos, lançamos o ano passado, em novembro, na Academia Brasileira de Ciências, e depois relançamos na COP30 em Belém. É um estudo que mostra que o Brasil pode ser um dos primeiros países. Nós éramos e fomos sempre quinto, sexto maior emissor de gases de efeito estufa, e nosso estudo mostra que o Brasil pode zerar as emissões líquidas até 2040. Como? Uma superaceleração da transição energética, parar de usar combustíveis fósseis, que representam 22, 24% das emissões. No mundo inteiro, combustíveis fósseis representam 70% ou 80%. No Brasil, menos. No Brasil, 70% das emissões são desmatamentos, 40%, 45%, e também a agropecuária, 20%, 25%. Então, o nosso estudo mostrou, primeiro, rapidamente, faz a transição energética para não usar combustíveis fósseis e, é lógico, zera completamente o desmatamento. O Brasil, para a Amazônia, junto com outros países amazônicos, estão buscando zerar o desmatamento até 2030 e também o Brasil fala em zerar os desmatamentos em todos os biomas, enorme desafio. E, como sempre há
agricultura e pecuária têm emissões, principalmente a pecuária, porque os ruminantes, eles fazem fermentação entérica, geram metano e arrotam o metano. O metano é um super gás de efeito estufa. Então, o nosso estudo mostrou, para o Brasil chegar a emissões líquidas zero, aí precisa fazer uma grande restauração florestal para os novos biomas, florestas, recrescendo, remove. Por exemplo, a floresta secundária na Amazônia, recrescendo, remove 12 a 18 toneladas de gás carbônico, o principal gás do efeito estufa, por hectare por ano. Então, o nosso estudo mostrou, até 2040, está restaurando uns 400 mil quilômetros quadrados. Nós temos mais de 3 milhões de quilômetros quadrados, já o bioma natural, Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal, Pampa, Caatinga já foram desmatados. Mas pelo menos 400 mil quilômetros quadrados em plena restauração, isso para combater os pontos de não retorno dos biomas, mas também para remover bastante gás carbônico e certamente o Brasil pode sim. E aí o nosso estudo mostra emissões líquidas zero até 2040 e depois sempre remover gás carbônico. Depois de 2040, acelerar a restauração de todos os biomas e até 2100 nós estaríamos removendo. Isso é essencial para não deixar o aquecimento global virar o que nós chamamos de ecocídio, um suicídio ecológico para o planeta. Nós levamos, a pedido da presidência da COP, criamos um pavilhão de ciência planetária na Zona Azul, levamos grandes cientistas de muitos países do mundo, fizemos 65 sessões de toda a ciência para combater a emergência climática, sendo na Amazônia, muitas sessões sobre quão perto a Amazônia está do ponto de retorno, tudo que temos que fazer para salvar a Amazônia e os outros biomas, isso globalmente, e levamos todas essas questões. O presidente Lula tinha lançado, no início da COP30, os 2 mapas do caminho, zerar desmatamentos globalmente, fazer regeneração dos biomas até 2030 e rapidamente zerar o uso de combustíveis fósseis. Lógico, a nossa frustração, que esperávamos que essa seria a mais importante das 30 COPs, seria todos os países concordarem. Infelizmente, vários países não concordaram com os 2 mapas do caminho, principalmente países produtores ou grande utilização de combustíveis fósseis, não concordaram em rapidamente zerar. China, Índia, Rússia, Emirados Árabes, Arábia Saudita, alguns países africanos também. Então, essa foi um pouco um elemento da frustração. Por outro lado, do lado positivo, essa foi a primeira COP, de fato, que colocou nos documentos a importância de proteção dos povos afrodescendentes. Nas COPs anteriores se falava dos povos indígenas. Mas o mais importante, foi uma COP que todos os países aprovaram a urgência de melhorar a capacidade de adaptação de milhões de pessoas no mundo em relação aos eventos extremos, criou um fundo, pelo menos 300 bilhões de dólares por ano. Todos os países concordaram, não ainda colocaram dinheiro. 300 bilhões de dólares por ano para adaptação, principalmente do sul global, e também mecanismos para computar e fazer estudos onde são necessárias adaptações, como fazer. Então, esse foi o aspecto positivo. E agora, nós estamos aguardando, porque a presidência da COP preside até começar a COP31 lá na Turquia, o presidente da COP, embaixador André Corrêa do Lago, ele continua junto conosco, o pavilhão de ciência planetária, e nós estamos ajudando muito. Criamos agora, um mês atrás, em Santa Marta,
na Colômbia, lançamos o painel científico de transição energética global. Uma determinação do presidente da COP, criamos, já estamos chamando mais de 50 cientistas e eles vão fazer vários relatórios, informes, estudos para demonstrar totalmente factível fazer a transição energética. Zerar rapidamente o uso de combustíveis fósseis, como fazer, como chamar o setor político, o setor financeiro. Então, isso é um progresso muito importante. Primeira vez que se tem um painel científico dessa natureza, vamos realmente torcer muito que a COP31 possa avançar nesses desafios.